Olá, são 2 meses de guerra completados na quinta-feira, na madrugada de 7 de outubro. Terroristas do movimento de resistência islâmica, o Hamas, da Jihad Islâmica para a Libertação da Palestina, e de 3 outros grupos armados palestinos invadiram o sul de Israel, mataram mais de 1.200 pessoas e sequestraram cerca de 250 reféns. O filho do general Gadi Eisenkot, ex-comandante do exército e membro do gabinete de guerra, morreu em ação na quinta-feira. Mais de 80 soldados israelenses morreram até agora. Israel respondeu ao terrorismo com todo o poderio de suas forças armadas, menos as armas nucleares que Israel tem. Não assume oficialmente, mas todo mundo sabe que tem. Já são mais de 17 mil e palestinos mortos e 7 mil desaparecidos na faixa de Gaza. É um número de mortos sem comparação com as outras guerras do século XXI. Número de mortos em 2 meses. A Força Aérea Israelense atacou mais de 15 mil alvos, a artilharia disparou mais de 100 mil obuses. Israel usa inteligência artificial para maximizar a eficiência de seus bombardeios, que estão longe de ser cirúrgicos. O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu admite que Israel fracassou ao proteger os civis. A dúvida é se é uma negligência ou uma estratégia deliberada de terra arrasada, uma punição coletiva do povo palestino pelo terrorismo do Hamas e aliados. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken criticou duramente a condução da guerra por Israel, dizendo que as declarações de que Israel protege os civis não refletem a realidade do que se vê pelo número de mortes e feridos. Blinken pressiona Israel a fazer mais para proteger civis. Israel alegou que o Hamas disparou foguetes de uma zona de segurança. Campanhas aéreas não costumam acabar com grupos terroristas e a punição em massa de civis, o que Israel nega, mas que é o que está acontecendo na prática, tendo em vista o número de civis mortos e feridos. Esse tipo de estratégia não convence os palestinos a ficar contra o Hamas. Ao contrário, aumenta a dor e o ressentimento dos palestinos, fortalece o Hamas na Cisjordânia ocupada e gera novos voluntários do martírio com o desejo de vingança para futuras guerras sob outros grupos terroristas. Um bombardeio matou, por exemplo, o poeta palestino Refat Hanarir, expoente de uma nova geração de escritores da faixa de Gaza, professor de literatura inglesa na Universidade Islâmica de Gaza. Sua família também, vários membros morreram. É só mais um exemplo de como a guerra destrói a juventude e a esperança e gera mais conflitos. Em 2 meses de guerra, Israel conseguiu destruir a faixa de Gaza, mas não o Hamas. Israel estima que matou 5 mil milicianos do grupo terrorista. Se eram 30 mil antes da guerra, como estimava a inteligência israelense, ainda há 25 mil homens armados em guerra contra Israel. O Hamas é mais do que um grupo terrorista. Originalmente era um movimento social, virou um partido político, entrou na luta armada e usa táticas terroristas. É um grupo terrorista. Mas só pode ser derrotado politicamente. A melhor resposta ao Hamas seria a retomada do processo de paz com a criação de um Estado Nacional Palestino e o reconhecimento de Israel por todos os países pelos países árabes da região. Esta é uma guerra clássica, são 2 povos disputando o mesmo território. Nenhum povo vai desaparecer. A solução, então, é dividir a terra. A alternativa é esta guerra sem fim. E numa guerra sem fim sempre vai haver o risco de um ataque terrorista, como o de 7 de outubro. Um debate importante é a acusação de genocídio, que é a tentativa deliberada de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. O que Israel está fazendo pode ser enquadrado como crimes de guerra, ao sacrificar a população civil palestina no altar do terrorismo do Hamas, e por punir coletivamente os civis, por exemplo, ao cortar água, energia, comida e combustíveis para o território. Mas não me parece que haja intenção de exterminar o povo palestino. Tem gente que diz que sim. No genocídio dos armênios pelos turcos na Primeira Guerra Mundial morreram 1,5 milhão.
No Holocausto nazista, na Segunda Guerra Mundial, morreram 6 milhões de judeus e 1,5 milhão de ciganos. No genocídio em Ruanda, morreram 800 mil pessoas. No genocídio de Darfur, na África, pelo menos 350 mil. O Egito avisou mais uma vez que não vai aceitar a fuga em massa de civis palestinos para o seu território, e muito menos de milicianos. O exército do Egito já tem problemas com extremistas muçulmanos, alguns ligados ao Estado Islâmico na Península do Sinai. Não vai querer extremistas do Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu voltou a advertir a milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, depois de um ataque de míssil antitanque disparado do Líbano que matou um civil no norte de Israel. Há uma guerra de baixa intensidade nesta fronteira, é uma segunda frente de guerra. Netanyahu ameaçou com uma guerra total, capaz de transformar, nas suas palavras, Beirute e o sul do Líbano em Gaza e Khan Yunis. Uma investigação de 7 semanas concluiu que um jornalista da agência Reuters foi morto no Líbano por um disparo deliberado do exército de Israel em 3 de outubro. A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras acusou os colonos israelenses da Cisjordânia ocupada de atirar para matar os palestinos desde o início da guerra. Por causa das lesões que estão tratando, antes atiravam nas pernas, agora atiram no abdômen, no tórax e na cabeça. Cerca de 40% dos judeus ortodoxos da Europa, assustados com o antissemitismo, cogitam se mudar para Israel. Sob pressão do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, o Conselho de Segurança da ONU vota nesta sexta-feira um projeto de resolução apresentado pelos Emirados Árabes Unidos propondo um cessar-fogo imediato por razões humanitárias. Em carta sobre a qual falei ontem aqui, o secretário-geral alertou o Conselho de Segurança sobre os riscos à paz e à segurança internacionais da guerra entre Israel e o Hamas. Antônio Guterres alegou que não há lugar seguro em Gaza, que a intensidade da guerra não permite mais a ação humanitária e que o sistema de saúde em Gaza está à beira do colapso. Mas a Casa Branca diz que Israel e o Hamas estão longe de uma nova trégua. Há uma negociação permanente para tentar libertar reféns em troca de prisioneiros palestinos e os Estados Unidos devem vetar qualquer resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas exigindo um cessar-fogo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é a paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe, é um cumprimento árabe. Até mais. Tchau.